Então vamos caminhar agora já para essa abertura. Para quem não me conhece, está me assistindo pela primeira vez, né? Meu nome é Nixon Gabriel, sou terapeuta, constelador, storyteller, tive uma vasta experiência também como gestor de projetos educacionais, especialista em jogos de autoconhecimento, né? E meu propósito de vida, né? Minha missão é fazer a ponte entre o autoconhecimento, né? A espiritualidade prática, tudo isso através dos jogos. Então, dediquei bastante da minha vida para esse caminho e há 10 anos atrás tive a oportunidade de entrar nessa senda iniciática com o Mahalila. Então, para quem não conhece o Mahalila ele é um jogo védico, né? Um jogo milenar, né? Um jogo indiano, que tem como objetivo principal ajudar o buscador, né, a se localizar dentro do seu processo de autoconhecimento, né, dentro da sua jornada. Né? Quando a gente fala se localizar dentro do seu processo de autoconhecimento, qual é o meu principal ponto de trabalho agora, nesse exato momento? E quais são os aspectos, né, os quadrantes do inconsciente que estão engendrando esse principal ponto de trabalho? Eu vou voltar um pouquinho mais a falar disso logo mais. Mas o Mahalila, uma das lendas, uma das histórias do jogo, né, tem estudos, né, eu pesquiso Mahalila em diversas fontes do mundo todo, e algumas fontes dizem que o jogo tem mais de 2.000 anos, outras dizem que o jogo tem mais de 2.000 anos. E uma das lendas, das histórias que se contam sobre o jogo, é que os rishis, os santos, os sábios indianos, eles oravam por uma ferramenta que auxiliasse na compreensão do que eles chamam de mundo fenomenal de Maia, né? Ou a Matrix, né? que é a ilusão. E esses rishis oravam para essa ferramenta até que eles foram instruídos a se retirarem. Eles ficaram 3 anos em silêncio nas montanhas, né? Concebendo esse grande jogo, né? Esse grande instrumento, e até que eles voltaram. Inicialmente o jogo era conhecido como Gyan Chaupad, ou Jnana Chaupad, que significa jogo do conhecimento, né? Ou também pode ser traduzido como jogo do autoconhecimento, né? Gyan, né? Que vem também conhecido como Jnana, que significa conhecimento, também conhecido como conhecimento correto, e Chaupad, que são jogos de dados. E em determinada época, né, determinada região, em determinado momento histórico, não se sabe exatamente quando, os soberanos da época proibiram a propagação do conhecimento sagrado. E os rishis então passaram a transmitir esse conhecimento através dos contos, através da música, através das histórias, né, das brincadeiras também. E aí ele ficou popularmente conhecido como Mahalila, né, que é uma outra tradução, que são os grandes passatempos divinos. Né? Um jogo que traz de forma muito precisa, né, essa frequência da sincronicidade, né, dos caminhos iniciáticos, junto com essa egrégora milenar, védica, e é um instrumento preciso de aferição. Né? Sou suspeito para falar, eu entreguei a minha vida para o jogo, né? Eu realmente entreguei minha vida porque pude perceber de forma muito clara quanto o jogo era realmente muito preciso. E todas as pessoas durante todo esse tempo que vem conhecendo o Mahalila também puderam e podem chegar a essa conclusão, né? E essa minha confiança em relação à precisão desse jogo, que também é um oráculo, se dá com 10 anos, né, de vida própria e de observação. E eu já posso dizer que bem mais de 1.000 pessoas já passaram por mim. Com esse jogo eu pude acompanhar o antes, durante e depois na história de muita gente, o quanto a quantidade de depoimentos
que recebo a respeito da precisão do Mahalila, mesmo quando o Mahalila traz o conhecimento e naquele primeiro momento a pessoa não pôde compreender o que é que o jogo estava trazendo. Mas eu queria iniciar transmitindo para você também um pouco da minha confiança nessa ferramenta, para que você também possa receber, estar aberto para receber exatamente as informações que o jogo vai trazer para nós aqui hoje a respeito desse momento que a gente está vivendo, que é um momento muito desafiador, né? Muito profundo, é um momento histórico, né? E que com certeza, pelo tamanho do jogo que está se engendrando nesse momento, na mesma proporção, com certeza é assim que funciona o jogo, tem um presente, né, no meio disso tudo à mesma altura. Então, o raio do conhecimento, o raio da compreensão, pode nos ajudar muito, né, nesse momento, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento desse presente, dessa oportunidade que a gente está tendo com esse cenário do jogo, né? Com isso que está se apresentando diante de todos nós, né? A pergunta que sempre a gente traz, né, com o jogo é: qual é o mistério do amor divino por trás de todos os revés da vida, por trás de todos os desafios que se apresentam? Essa é a pergunta que temos que fazer, né? Temos que bater essa porta da verdade, porque um quanto da confiança também é fruto da compreensão, né? Quando a gente compreende o mistério divino por trás daquilo que a gente está vivendo, né? E até que essa confiança possa crescer a ponto de que, mesmo não compreendendo, eu já confio o suficiente para saber que está tudo certo, né? É isso que eu preciso receber, né? Então a gente vai ter muito para falar sobre isso. Então, retomando aqui a fala sobre o Mahalila, né? Então, um jogo de autoconhecimento, né, que vai nos ajudar a nos localizar. Aqui hoje a gente vai ter a oportunidade de trazer essa visão no aspecto do inconsciente coletivo, trazendo para o aspecto do inconsciente pessoal, que é o que é dentro é fora, o que é fora é dentro, né? Isso tudo que está acontecendo é para todos, então é para você especificamente. Então, tudo isso que o jogo vai trazer aqui é para você. Então, já vou pedir para você ter com você aí um papel, lápis, né? Porque a gente vai fazer vocês vão ter a oportunidade de jogar nesse formato coletivo. Eu vou guiar vocês durante esse jogo, onde vocês vão se localizar diante da vida de vocês, o que tem para você dentro desse jogo. Então, vai pegando aí, tem uma aguinha. Gente, vamos aproveitar. Eu sei que o Instagram, você está aí com o celular na mão, tem um monte de live acontecendo, um monte de coisa acontecendo, né, simultaneamente. Então, um esforço para você conseguir um ambiente mais silencioso possível, para que você possa se concentrar, para que você possa receber com interesse esse presente que o jogo tem para trazer para mim e para todos nós, né? Então, vai depender um pouquinho de você, né, o quanto você vai fazer valer essa oportunidade de hoje, né? Então, trabalho de autoconhecimento, né? Então, quando a gente fala autoconhecimento, fica muito claro que, né, autoconhecimento é conhecer a si mesmo, né? Mas o que é esse si mesmo? Essa é a grande pergunta, né? Quem sou eu? É a pergunta, né, chave, né, que guia o processo de autoconhecimento. Uma coisa é clara e que todos nós concordamos, de que nós somos nós mesmos quando a gente está podendo amar plenamente, né? A gente está podendo estar realmente no nosso coração. Toda vez que a gente a gente tem a oportunidade de abrir o coração, as nossas qualidades, os nossos talentos, também o estado de alegria, né? Até o frescor da bem-aventurança nos habita, mas isso só ocorre com o coração aberto. Então a gente pode também traduzir essa jornada de autoconhecimento, que é o caminho rumo à casa 68 do Mahalila, que é Vaikuntha Loka, também traduzido como morada de Vishnu, depois a gente fala um pouco mais do tabuleiro,
concordamos que nós todos estamos caminhando na direção da abertura do coração, né? E se estamos caminhando na abertura do coração, a gente precisa reconhecer que tem uma parte do coração que ainda não está aberta. Tem uma parte do coração a gente não está podendo. A gente tem experiências amorosas, né? Tem momentos que a gente está, mas não é verdade que a gente está amando a todos sempre, né? Tem situações que fazem com que a gente, que esse coração se retraia. Então a gente está falando de um coração ferido, né? De uma ferida profunda, né? Encoberta por muitas camadas e estruturas complexas que estão a serviço de proteger essa ferida original. E essas camadas de proteção que surgiram num momento, né, infantil, um momento ainda de ignorância, vamos chamar assim, de inconsciência, né, onde serviram para proteger, porque a criança, vamos falar da criança não só no aspecto material, mas da nossa criança, dentro do nosso estágio evolutivo também, não soube lidar, né, com essa ferida e se proteger. São muitas camadas. Acontece que para a gente abrir o coração, a gente vai precisar curar essa ferida, né? E são muitas camadas que estão protegendo, né? Camadas de medo, máscaras, né? Estruturas que estão protegendo. Então, se localizar dentro de uma jornada de autoconhecimento é compreender qual é a camada da vez, qual é o ponto de trabalho nesse exato momento. Não dá para curar tudo de uma vez, né? Mas qual que é o ponto desse momento? O que está sendo trabalhado, né? Esse ponto, que é o ponto da vez, claro que a gente está trabalhando muitos aspectos simultaneamente, mas sempre tem um que é a bola da vez, onde todos aqueles eventos da vida que te circundam, eles estão a serviço de trabalhar esse ponto. Se a gente está claro para nós, né? Qual é esse ponto de trabalho? Você tem essa clareza? Se eu te perguntar agora, qual é o seu ponto de trabalho? Você tem total clareza? Qual é o seu grande desafio nesse momento? Já vai pensando aí, porque faz parte do nosso jogo aqui hoje, né? Então, se eu tenho clareza a respeito de qual é esse ponto de trabalho e dos aspectos que estão no inconsciente, que estão engendrando esse ponto de trabalho, as sombras, né? Os eventos que a vida traz, né? Se eu tenho essa clareza sobre o ponto, tudo fora de mim também fica claro. E fica claro por que eu precisei daquela pessoa me falar aquilo que ela falou, que mexeu comigo, por que de repente, né, tive que perder um emprego, por que de repente, né, alguma coisa aconteceu, né, e aí a gente acaba muitas vezes se sentindo vítima, né, a gente é assaltado pelo medo. Isso vem muito, porque também falta muita compreensão. Então, estou trazendo esse pequeno exemplo para que possa estar muito claro para nós o quanto é importante ter clareza mesmo a respeito do nosso ponto de trabalho, né? Isso o jogo ajuda muito, né? Um dos instrumentos, se não para mim, dos mais precisos mesmo, para ajudar a trazer essa clareza. Então, se todos os eventos que nos circundam estão a serviço de trazer, estão a serviço de trabalhar esse ponto, o que é que esse evento que a gente está vivendo agora, né, que é essa pandemia, e não só o medo da morte, né, o medo da doença, ou até mesmo não só o medo, mas a própria relação direta com a morte, pessoas que estão perdendo parentes, amigos, né, pessoas que amam. Muitos estão tendo que ter essa experiência, outros não, outros estão trabalhando somente o próprio medo mesmo da morte. E um terceiro elemento, que é o medo da escassez, né, que é essa crise que ameaça, né, que nos assola, né. O primeiro elemento que eu gostaria de trazer, que para mim poder falar isso, eu estou observando já há algum tempo. Porque primeiro eu observei em mim, bom, se para mim está dando certo, deixa eu observar como é que está sendo para outras pessoas. É que tem um elemento
que nesse momento, antes mesmo da pandemia, se você está aí realmente dedicado, comprometido com o processo de autoconhecimento, você já percebeu que um tema, que é um tema coletivo da vez, que vem sendo trabalhado, é o aspecto do propósito de vida, né? Coletivamente, todos sendo espremidos, apertados mesmo para ocupar o seu lugar, né? O seu lugar no mundo. Se você não está podendo ainda vivenciar o seu Dharma, né? Talvez não vamos dizer na plenitude dele, no potencial maior, mas pelo menos um quanto, já ocupando o seu lugar no mundo, ou seja, entregando, né, os seus tesouros para o mundo, a vida está apertando bastante. Se não, já alivia muito nesse momento. Mas não crie nenhuma ansiedade, nenhum auto-julgamento. Se você ainda está vivenciando essa crise, essa é a grande crise coletiva desse momento. Então, o que eu percebi com esse cenário do que está acontecendo é que se você realmente está alinhado com o seu Dharma, e aí alinhado com o seu Dharma, a crise ela não te pega. Eu estou ainda provando isso. Estou falando aqui do que eu já pude observar até agora, observando as pessoas que eu conheço que estão alinhadas, que eu vejo que realmente estão alinhadas com o Dharma. Né, caminhando bem. Rafa, dá uma olhadinha na internet, parece que caiu a internet aqui. Deixa eu só. Espera aí que caiu aqui a internet, gente, que eu estou gravando aqui também no Zoom. Só um minutinho. Talvez a conexão ainda esteja fluindo aí para vocês pelo 4G aqui, né? Enquanto isso, ver se eu consigo só conectar aqui rapidinho. Só manda uma mensagem aqui para mim, gente. Deixa eu ver aqui. Voltou, né? Ah, tá. Já voltou para vocês. Tá bom. Deixa eu só ajeitar aqui, porque eu estava gravando aqui também o vídeo no Zoom aqui. Algumas pessoas pediram depois. O 5G sumiu aqui Bom, então eu vou seguir por aqui. Enquanto isso, na hora que eu voltar aqui, eu conecto novamente aqui o Zoom. Então vamos lá. Se eu conseguir retomar aqui com vocês, desculpa aqui pela falha aqui na tecnologia, gente. Então a gente está, né, buscando compreender tudo isso que está acontecendo fora, para a gente conseguir também nos localizar diante disso tudo dentro. E propósito de vida é o tema que engendra esse momento. Então já poderia abrir já o jogo também trazendo já um olhar para isso tudo. Então vamos lá para o nosso exercício, né? Então pegue um papel e caneta que está com você, dá uma olhadinha aí no papel, caneta, coloca a data de hoje, 8 de maio, né? 2020. Aí você vai colocar um título nessa folha que é assim, o jogo da minha vida. Coloca esse título aí. Ok? O jogo da minha vida. Aqui voltou aqui a conexão aqui. Agora vai ficar mais tranquilo, gente. É porque realmente eu precisava gravar. Só um minutinho. Só ajeitar aqui. Calma aí, pessoal. Vou só verificar aqui um detalhe com a internet aqui. Só um minutinho, peraí.
Pronto. Resolvido aqui, tá, por alguma razão desligou aqui o meu Wi-Fi. Então vamos lá, o jogo da minha vida, anota aí então na sua ficha o jogo da minha vida. E aí você vai colocar o seu nome completo na linha de baixo. E aí você vai colocar, né, uma frase, né? Vai começar essa frase e não vai completar ela por enquanto. Você vai escrever assim: diante desse momento atual, qual é o meu grande desafio? Aliás, perdão, vou colocar assim, perdoe, gente. Diante do momento atual, o meu grande desafio é... Não preenche isso por enquanto. Então, lembrando aqui para quem perdeu um pouquinho aí, vai pegar uma folha em branco, né? Preencher a data de hoje, o título, o jogo da minha vida, o seu nome completo e inicia uma frase que diz, né? Diante do momento atual, o meu grande desafio é... Ok? Então, essa é a parte que a gente vai definir diante desse momento qual é o seu grande desafio, né? Então, é a oportunidade que você tem de receber aqui a visão do jogo num espectro mais amplo e poder compreender o que tem a ver com você e com os desafios que você está vivendo nesse exato momento na sua vida, né? Então, você vai completar essa frase trazendo de forma mais objetiva possível o que é esse grande desafio que você está vivendo, né? É em relacionamentos, é com familiar, é relacionamento afetivo, é trabalho, é dinheiro, é o propósito de vida, né? E dentro desse campo, o que especificamente, quais são os sintomas disso que você está vivendo? Né? Procura realmente ser honesto com você, né? Que grande desafio, onde que a vida tem te friccionado, né? Onde que parece que vai te apertando, né? Deixa eu ver se a conexão está ruim. Para muitos está bom, então, né? Beleza. Então, vamos lá. Ok? Então, trazer de forma mais objetiva possível. Tá bom, gente? Vamos lá. A gente perdeu um pouquinho aqui o rebolado aqui por conta da conexão, mas já retomamos aqui, né? Então, o jogo da minha vida, o seu nome, diante do momento atual, o meu grande desafio é, e qual é esse desafio, né? Vamos lá? Então, dá um tempinho aí para você ir elaborando qual é, né, esse desafio que você está vivendo nesse momento. Procura realmente ter clareza. Às vezes, o seu grande desafio é obter clareza a respeito de que desafio é esse, né? De qual é realmente o ponto de trabalho mesmo. Isso pode ser o grande desafio. Ok, gente? Se não conseguiu definir ainda, vamos deixar então, vai aos poucos, né? Vai chegando aí para você. Agora nós vamos, antes de abrir oficialmente aqui o Mahalila, nós vamos sortear um arquétipo. Então, dentro da metodologia do jogo da vida, a gente trabalha com os 12 arquétipos de Jung. A função do arquétipo aqui, nesse jogo, é trazer uma guiança, como se fosse um guia dentro do jogo. É porque cada arquétipo ele traz uma tonalidade. Então, por exemplo, se eu trago o arquétipo vou pegar aqui do destruidor, é um tom. Se eu trago o arquétipo do louco, é um tom completamente diferente, né? E cada arquétipo ele traz aspectos positivos e traz também a sombra a ser trabalhada. Então, o objetivo do nosso trabalho hoje é obter mais clareza a respeito dessa crise, desse momento atual coletivo, né? Incluindo aí tudo, a crise econômica, coronavírus, né? A pandemia, esse balanço que está aí para quem quer ver, bem claro.
E o nosso desafio nesse jogo coletivo é obter essa clareza. E aí o arquétipo, ele vem afunilar isso, ele vem trazer uma primeira tonalidade, para onde a gente deve direcionar os vetores da nossa consciência para esse ponto que está sendo trabalhado nesse momento. E eu vou sortear aqui agora ao vivo esse arquétipo, onde a gente começa esse nosso jogo. É a primeira abertura, né, da tonalidade que vai estar dando um tom para o jogo geral de hoje. Vamos lá. Então vem aqui o arquétipo do buscador, arquétipo do explorador. É muito preciso ter vindo esse arquétipo. Primeiro, né, porque eu costumo dizer que o arquétipo do explorador é o arquétipo do jogador do jogo da vida. Né? Com certeza, você que veio aqui, tanta opção na internet, tanta coisa acontecendo, escolheu vir para um trabalho como esse, é porque você tem essa conexão com sincronicidade, né? essa conexão com o mundo simbólico, né? Com o próprio processo de autoconhecimento, e tudo isso tem muito a ver com o arquétipo do buscador. O arquétipo do buscador, ele vem trazer para nós, né, novos horizontes, novos caminhos, novas possibilidades, né? Esse arquétipo, ele vem nos trazer a direção da gente se colocar diante do grande mistério que é a vida, né? Então, tudo aquilo que eu já sei até aqui a respeito do processo, do meu próprio processo de autoconhecimento, tudo que eu já caminhei, por mais que você já seja um antigo buscador, né? A minha mãe entrou aí também, oi mãe, né? Por mais que seja um antigo buscador, para você se relacionar com esse arquétipo, você vai ter que deixar um pouquinho tudo para trás. Só é possível receber o que o arquétipo tem para trazer a partir da relação com o mistério, né? A partir da relação com o novo, né? É como uma criança, né? A criança, ela traz esse espírito de aventura, mas a criança traz isso não é só porque ela é uma criança, porque essa é uma qualidade ainda presente na vida da criança. Então a gente tem visto o quanto, né, diante dessa crise que nós estamos vivendo, as pessoas realmente estão sendo convidadas para o processo de autoconhecimento, para essa grande aventura, para esse mergulho, né, para essa jornada. Isso está claro, né? Acho que todo mundo que está aqui já está sintonizado com isso, e a gente está podendo perceber o quanto pessoas que conhecemos, que a gente percebe que estão desconectadas desse caminho, agora, né, estão se abrindo, né, cada vez mais para esse processo. Outro dia, a minha irmã me encaminhou uma live de empresários, não vou citar nomes, mas de grandes empresários do Brasil, donos de grandes redes, bem no momento onde estourou a crise, e eles ali, numa discussão muito arrojada a respeito das possibilidades de como conter tudo isso, né? Isso não é um problema, né, gente? É lógico que vão ter que realmente buscar soluções, tantas pessoas ali empregadas, e eles, né, tendo as ideias mais arrojadas, pensamentos sofisticados sobre como conter, e aquela discussão, mas tinha uma certa euforia no meio daquilo tudo, até que chega um desses empresários e chega assim, eu achei aquilo, me arrepiou quando eu via a crise que estava chegando. Ele chega e fala assim: gente, não é nada disso, tudo bem, estamos discutindo como resolver tudo e tentando prever tudo, mas agora vamos para casa, vamos lá aproveitar e ficar um pouco com os seus filhos, com a sua esposa, vamos olhar para dentro, deve ter um recado, uma coisa mais profunda no meio disso tudo que a gente está vivendo. Aquilo para mim foi incrível, né? A minha irmã até chegou por aí também, ela que me encaminhou naquele, me mexeu assim, eu falei, nossa, tem uma luz no meio disso tudo. Então, queridos que estão aqui, o arquétipo que conduz esse trabalho é o arquétipo do buscador. A chama do buscador, nesse momento, ela precisa estar ativa, ou seja, o jogo também está dizendo que tem muito ainda a ser conhecido, muito ainda a ser explorado.
E com relação ao coronavírus e essa crise, ainda tem muito ainda a ser compreendido. E também porque nós estamos entrando numa jornada, né? Estamos entrando numa floresta escura. O que está se apresentando aqui para nós, essa nova realidade, tem aqueles que estão já querendo profetizar, já estão querendo dizer como que é, o que mudou no mundo, mas a verdade é que ninguém sabe ainda o que vem pela frente. E isso traz esse espírito de estar entrando nessa floresta escura, de estar entrando num terreno totalmente desconhecido para toda a humanidade. Então esse espírito do aventureiro, do desbravador, de conhecer o novo, ele precisa estar ativo no seu aspecto positivo. Um outro elemento que vai trazer o arquétipo do explorador é essa confiança no mistério da vida, né? E o explorador, é aquele que vai perceber os sinais, aquele que vai perceber a sincronicidade, que vai observar, né, as placas do caminho, né? Ele que vai tá apaixonado pelo mistério, está buscando o que está por trás, né? Ou seja, isso só é possível através da relação com o desconhecido, né? E a beleza que tem nessa relação. Então, primeiro recado do jogo, vamos encarar isso como uma grande aventura. Eu acho que não é à toa, pelo menos nós aqui, estamos aqui em 220 pessoas nesse momento, não é à toa que nós aqui, né, esse grupo de pessoas, né, trazemos, com certeza que todos que estão aqui estão alinhados com essa frequência, né, e assim a gente pode receber e pode avançar mais diante do mistério. Ou seja, outra coisa para dizer sobre o arquétipo, ou seja, tem muito mais que o arquétipo tem para trazer. Uma última conexão que traz esse arquétipo são os caminhos iniciáticos. Também essa busca, o arquétipo do explorador no último nível, ele é a busca pela espiritualidade, a busca pela conexão com o divino, pela conexão com aquilo que é essencial, né? Com aquilo que nos move de verdade, né? Essa busca pela casa 68, que é quem sou eu, né? Poder amar, poder acordar de verdade, né? Então, resgate essa confiança, né? Resgate essa confiança no propósito por trás de tudo isso que estamos vivendo, né? Se você não confia que tudo faz parte do jogo, né? Essa chama do buscador, ela vai se apagando. Se você já acha que entendeu tudo, né? Você corre o risco de estacionar e essa chama também se apaga. Nós vamos precisar dela para atravessar. Nós vamos precisar dela para chegar no tesouro, né? E ver o valor da jornada, o valor dessa aventura. Ok? Então, você vai agora, né, imagino que já tenha feito isso, uma relação desse arquétipo especificamente aí com a sua questão diante desse todo. E nós vamos para o tabuleiro agora do Mahalila. Aqui no vídeo não vai dar para vocês verem, né, claramente, eu vou ter que ficar mexendo aqui na câmera, no Instagram, não dá para a gente trabalhar com multicâmeras, pelo menos eu não tenho ainda essa tecnologia, mas eu vou falar um pouquinho aqui do tabuleiro para você. Então, já falei um pouquinho sobre o que é o Mahalila e qual que é o propósito do Mahalila, mas aí vocês vão perceber que o Mahalila, ele é não sei se dá para ver bem, mas ele é um quadro, né, basicamente um tabuleiro, que tem 72 casas, que representam 72 aspectos da consciência, né? Além dos 72 aspectos da consciência, o jogo tem 10 espadas, que representam 10 virtudes maiores. No jogo, quando você cai aqui no punho da espada, algumas outras versões, em vez de espadas, trazem escadas e outras flechas, tá? Só para talvez alguém conheça alguma outra versão. Então, você caiu aqui no punho da espada, você sobe até a ponta. Caiu na cabeça da serpente, você desce até o rabo. Espadas representando virtudes maiores e as serpentes representando aspectos da sombra, né? Você cai na cabeça dele, você desce, né? Na verdade, elas são aspectos da sombra, mas são grandes amigas no jogo, né? Vão nos ajudar
a olhar mais a fundo para integrar aquilo que ainda precisa ser integrado para que a gente possa subir, né, com mais consistência. Né? Eu vou inclinar um pouquinho a câmera aqui para melhorar um pouquinho. Aí. Beleza. Para que a gente possa subir com mais consistência no jogo. A gente inicia o jogo na casa 68, que é Vaikuntha Loka, a morada de Krishna, a morada de Vishnu, que é, em síntese, realmente a origem do jogo. O sol central, né, a fonte da vida, né? Se perguntar para qualquer um de onde viemos, todos nós, né, todas as grandes teorias, visões espirituais vão falar desse núcleo central, né? Nós somos uma faísca desse centro, até mesmo lá no Big Bang, né, nas teorias científicas, todos nós viemos dessa fonte. E se eu te perguntar, se a gente for conectar com essa fonte, né, talvez não sentir plenamente, mas imaginar que sentimentos tem ali, imagino que vocês vão me dizer, né, que ali tem paz, tem amor, tem bem-aventurança, né, compaixão, alegria, êxtase, ou seja, tudo de bom, né? Mas se a gente veio dessa origem, e todos nós concordamos que essa origem é plena, né? O que nós viemos parar aqui aonde nós estamos? Por que se a gente já estava lá e estava muito bom, né? O que eu vim parar aqui nesse lugar aqui, né? O que é, né? Então, como é que eu vou confiar no jogo também se eu não compreendo um pouquinho do propósito maior do jogo e do propósito dele ser da forma como ele é? Porque em determinado ângulo você vai observar que tem muita violência no mundo, tem muita injustiça, né? E como confiar que diante de tanta maldade, de tantas coisas que a gente vê dentro desse cenário, como que a gente vai realmente confiar que existe um propósito maior? Então a pergunta é, se já era tudo bom lá na origem, por que se criou esse mundo na forma como ele é? E isso não é uma pergunta fundamental, gente? Pensa bem, como é que eu vou confiar de verdade se também não responder a essa pergunta de verdade, né? Porque a gente até tem a pseudo-confiança, a fé que existe, mas quando a coisa balança, será que tem essa fé mesmo? Que confia mesmo de verdade que tudo que está acontecendo tem um propósito maior? Tenho certeza que algumas visões mais céticas vão, como diria, né? Vão dizer que essa é só a explicação dessa origem, desse propósito, é só uma falácia para poder ter acreditar que tem algo, para poder gerar uma falsa confiança. Não é verdade. Existe sim um propósito maior. É do Dharma, é do propósito do Mahalila também trazer essa clareza, né? Faz parte do Dharma do jogo, e eu também aqui como um instrumento porta-voz não poderia deixar de resgatar essa conexão sobre a origem e sobre a cosmogênese do jogo. Então nós iniciamos o jogo nesse lugar, né? E para compreender a nossa queda, para compreender o porquê estamos vivenciando o mundo dessa forma, é preciso compreender algumas características a respeito dessa fonte original. A primeira característica que é importante ser compreendida a respeito dessa fonte original é que essa fonte, que é o próprio amor, é que ela sempre foi. Difícil compreender isso, né? Algo que sempre foi aquilo, né? E como esse amor, que sempre foi o amor, poderia se conhecer? Então, por exemplo, se tudo, dou esse exemplo sempre, se
se tudo for pura luz, o que você enxerga? Você vai dizer luz? Não. Se tudo for pura luz, você não enxerga nada. O que dá a consciência da luz é o contraste que a sombra proporciona. Né? Então, a partir do contraste da sombra, eu tenho consciência, né, do que é a luz. Então, a gente volta lá, o amor sempre foi em totalidade o amor, em plena expansão, porque uma outra característica dessa fonte original é que existe um êxtase, um grande prazer em se expandir, um grande prazer inexplicável, pelo que a gente entende como prazer aqui, em criar, se multiplicar, né? Mas como ela sempre foi, como é que poderia se conhecer? Em algum momento, essa própria evolução desse algo, né, estamos tentando explicar aqui disso que sempre foi, ela encontra um caminho que é o esquecimento de si mesmo, para que ao retornar a si, tome consciência do que é o efeito do contraste, né? Então, eu esqueço de mim, quando eu retorno, agora eu tomo consciência, agora eu sei o que sou. Então, é uma grande transição do amor, vamos chamar assim, para o amor consciente de si. O que é esse amor consciente de si? É algo muito profundo, é algo muito valoroso. Esse é um grande tesouro que aqui, agora, em Maia, né, rebaixados na consciência, a gente não consegue. Até porque, para vivenciar esse esquecimento de si, precisamos esquecer. Né? Nós esquecemos. Para vivenciar essa experiência, para poder realizar esse grande propósito. Então, essa consciência, ela quer se expande da natureza, essa expansão, essa criação, tudo que é criado nasce do êxtase, e é por isso que tudo que é criado em muitas possibilidades, estrelas, né? Imagina, não tem uma folha de uma árvore que é igual a outra, né? E em algum momento o Criador, né, ele imbui a criação de sua própria consciência, né? Ele é o Criador e é a criação. Mas como que o Criador poderia experienciar a própria criação, sendo ele a própria criação? Então é aí que o divino começa a brincar também de esconde-esconde consigo mesmo, né? Então, aí começa a ver a individualidade, de uma certa forma, né? Que se dá por um determinado estágio de separação, mas que na essência esse divino está lá, né? Então, você é o próprio divino, experienciando aquilo que foi criado pelo prazer de experienciar o mistério. A gente volta aqui no explorador, né? Tem um prazer esquecido, que a gente está tão já vivendo ele há tanto tempo que a gente não sabe o que é ter consciência de tudo e o quanto é especial também ter a oportunidade ainda de lidar com o mistério, de explorar ainda o mistério. O divino, ele se dá esse presente, se dá essa oportunidade de viver uma jornada, né? Um processo como esse que a gente está vivendo. Então, assim vai se caminhando. E aí, nessa individualização, o divino, né, em você com o próprio aspecto da criação, também, dentro da grande jornada, tendo experienciado diversos aspectos da própria vida, em diversos aspectos da criação, mesmo de outras possibilidades da criação, e em algum momento é atraído por essa experiência na forma como ela é, né? Essa experiência que se manifesta através do esquecimento, através desse tabuleiro de Maia, que é a ilusão, e que traz esse grande propósito. Mas não é um jogo como nós vamos aqui, de 1h30, né? É um jogo nem de horas, nem de dias, de vidas. Um jogo desafiador. Então a pergunta que eu te faço é: que grande propósito é esse que em algum momento no teu trajeto, eu vou afirmar aqui para você escolheu estar aqui vivenciando essa experiência no momento onde você tinha consciência do valor, do tesouro que ia trazer essa jornada. Acontece que para viver essa experiência aqui, você tem que descer pelo esquecimento. Então a gente sai aqui da casa 68
A gente vai lá para a base. Não vai dar para mim ficar movimentando a câmera aqui, gente, né? Vai dar confusão aqui. Mas não precisa também ter, não precisa ser necessário você enxergar o tabuleiro. Vai recebendo os símbolos que eu estou trazendo aqui para você. Você pousa na primeira casa do jogo, que está por aqui, que é Jhana, né? Que é o nascimento. Você é o próprio amor, nasce aqui nesse mundo, esquece de si, vai para a casa 2. Só para vocês entenderem por que eu vou passar aqui até a casa 6, o jogo começa na casa 6. Normalmente, muitas vezes a gente joga o dado para autorizar a abertura do jogo. Isso eu já fiz antes, por isso nós estamos abrindo o jogo hoje aqui nessa live. E aí nós vamos passar aqui até a casa 6 para a gente dar início à primeira jogada, tá? Mas é muito importante esse conhecimento que está sendo transmitido aqui para você hoje, para a gente nos conectar lá atrás com o propósito do jogo para chegar aqui, né? E essa compreensão também penetrar o que nós estamos vivendo hoje. Então você é o próprio amor, esqueceu de si, nasceu no mundo, entrou em Maya. Lembrando que Maya, que é a própria ilusão, ela é a grande servidora desse propósito maior. Ela está a serviço de garantir que você não lembre, ela está tampando todas as frestas, né? Através do jogo, dos espelhos, para que você não enxergue quem é você. Mas é essa fricção gerada por Maya, esse desafio de ter que superá-la, de ter que transcender essa ilusão é que vai gerar uma grande expansão de consciência. Então ela é a grande servidora do propósito maior. Então você nasce no mundo, é o amor, mas entrou em Maya, esqueceu, e aí você é o quê? É uma criança desejando ser amada, né? Nós somos o próprio amor e de repente a gente vem para esse mundo e é uma criança desejando ser amada. E sendo uma criança que deseja ser amada, né? Naturalmente, em algum momento, dentro de Maya, essa expectativa não vai ser atendida, né? Esse desejo da criança de ser amada, não só ser amada, mas de ser amada exclusivamente, não é atendido. E qual é a primeira coisa que a criança sente? Aí nós vamos para a terceira casa do jogo, que é ira, que é a raiva, né? A primeira coisa que a criança sente, né? E raiva de quem? Raiva dos pais, né? Porque para a criança, o pai e a mãe é o mundo da criança. E quando a criança vivencia o primeiro choque de abandono, de exclusão, o primeiro choque de desamor, ela sente raiva e junto com a raiva, a culpa. Claro que por trás dessa raiva tem a dor, mas é instantâneo o movimento da raiva como proteção dessa ferida, né? de desamor, de abandono, de rejeição. Junto com a raiva, a culpa de sentir raiva de quem ela também ama. E essa culpa é como uma infecção na psique, né? Que vai se desdobrar em muitos mecanismos. E aí que entra também o auto-ódio, né? E o que a gente chama dentro da linguagem, para quem conhece um pouquinho do Petrarch, a gente chama isso a gente pode falar de pacto de vingança. Então, mais ou menos assim, não recebi o que eu queria, então eu não vou dar o que eu tenho para dar. E outro que também é nessa casa que entra o auto-ódio, porque a criança acredita que ela não foi amada porque tem algo de errado com ela. Então é ali que entra a autodestrutividade. Já que eu sou culpado, se eu sou culpado, eu devo ser punido. Então eu vou me punir antes que a vida me puna, né? Isso, falando um pouquinho aqui de todos esses mecanismos, todos nós passamos por essa estrutura, cada um de uma forma, né? Aí a gente vem para a casa 4, que é a casa da cobiça. Já vamos chegar na casa 6. Recebe o conhecimento, vale a pena. Um pouquinho de paciência aí, né? Para receber o que o jogo tem para entregar. Casa da cobiça. Então, qual é a primeira grande cobiça que todos nós trazemos? A primeira é o amor do pai e da mãe. Nós cobiçamos esse afeto, esse amor. E a segunda grande cobiça é o que a gente vai chamar aqui de eu idealizado, né? Que é a criança, ela entende que ela não foi amada porque tinha algo errado com ela, e é como se ela não pensa isso, mas é como se o inconsciente dela dissesse, bom, se eu for perfeita, dentro do que se entende que é do que é o que os pais esperam de mim, casa 2 é ilusão, para quem perguntou aí, tá, gente?
dentro do que os pais esperam de mim, eu finalmente vou ser amada. Então é aqui que nasce o que a gente vai chamar de obstinação. Fica obstinada em realizar esse eu, que às vezes conscientemente a gente nem tem consciência de que eu é esse, mas toda a minha energia, toda a libido, toda a força original está depositada nessa direção de realizar esse eu. E aí que nascem as estruturas ditadoras, tirânicas que a gente carrega dentro da gente, que é a nossa autoexigência, que é essa estrutura que está o tempo todo apontando o nosso defeito, porque ela está a serviço de garantir que se chegue nesse eu idealizado para que receba depois esse amor dos pais. É por isso que, por mais que você der o seu melhor, sempre fica aquela sensação que tem algo de errado com você. E essa estrutura, ela é cíclica, né? Ela é autossustentável, porque ela fica apontando o seu defeito, aí você se sente inferiorizado, e aí você mais perfeito você tem que ser para compensar isso. Quanto mais perfeito você quer ser, mais essa estrutura vai atuar, porque ela está a serviço disso. Então acabamos de falar da cobiça, né? E aqui a gente vai na casa 5, que é a casa do chakra básico. Vou ajeitar aqui mais o celular. Aqui. Que é a casa do chakra básico, chakra do elemento terra, que também é o chakra da sobrevivência, que apesar de não ser o chakra específico, não é o chakra da sexualidade, por exemplo, que é o segundo chakra, a gente está falando agora do Muladhara Chakra, ele é o chakra onde está a base da Kundalini, né? A base, onde está enrolada a serpente da Kundalini, onde está a base da energia sexual. Essa energia que acabou, né, dentro desses primeiros choques de rejeição, de abandono, dessas estruturas de proteção todas, que cada um, né, foi sim se organizando, engendrando isso de uma forma, essa energia ela foi utilizada muito para essa estrutura, né? E essa corrente de prazer original, muitas vezes ela acaba se fundindo com o próprio sofrimento, né? É como se fosse um sadomasoquismo, num nível profundo, trazendo aqui o arquétipo do buscador. Se você aprofundar, você vai observar que tem sofrimento, tem prazer no sofrimento, de alguma forma. E esse é um grande desafio também da gente conseguir, muitas vezes, subir no jogo, né? Apesar de estar difícil, estou identificado com aquela miséria, né? Então, se a gente vai procurar no jogo, trazendo além dos aspectos positivos, né, da sobrevivência, do elemento terra, é a casa dos 5 sentidos, né, do corpo físico, mas se a gente procura, né, onde que a luxúria ela se assenta no jogo, a luxúria, que se a gente fosse comparar com o xadrez no jogo, ela é como a dama do tabuleiro, é a mãe da preguiça, a mãe da gula, né, ela está bem posicionada aqui na casa 5, né, que é a luxúria que está relacionada aos jogos de controle e de poder. Isso também é luxúria. O aspecto da sexualidade da luxúria é um dos aspectos só da luxúria, né? Mas a luxúria também, né, como eu me desconectei do êxtase, do prazer original, é como se eu buscasse uma forma de prazer. E aí a luxúria ela vem com os seus pratos, né? Porque além de oferecer esse prazer, é um mecanismo também de amortecimento, mas que é uma forma, né, até demais mesmo, de prender ali na base, né? É um grande trabalho. E aí a gente vai para a casa 6, então, que é a casa do apego e a casa do condicionamento, né? Você identificado com a sua persona, você identificado com o seu personagem, cada um com a sua história, com esse caminho único que trilhamos, mas que passamos por esses meandros todos que citamos até aqui. Mas esse caminho único também tem a ver com a forma única, como o amor vai se manifestar nesse mundo através de você, né? Através aqui da casa 32, que é o quarto chakra, que é o chakra do coração, né? E aqui começa o jogo, né? Até que você possa ir além do jogo, né? Você vai identificar a sua identificação com esse personagem, para que você possa ir além do personagem, além do apego. Para poder ir além do apego, precisa ter o que desapegar, precisa identificar primeiro para poder ir além, né? E isso tudo é o grande jogo, né? E tudo que envolve. Então aqui, trazendo tudo isso, a gente também
pode trazer todos esses aspectos para o corpo do planeta, como uma consciência, como ser também, que também é, né? E nós como um grande organismo vivenciando essa experiência nesse momento. Então nós vamos fazer a nossa primeira jogada e receber então a primeira casa, a primeira mensagem do jogo. Vamos lá então. Estamos entrando aqui. 2. Essa casa eu não podia, eu tinha certeza que tinha caído nessa casa. Então, da casa 6, a gente vai para a casa 8. E a casa 8 é a casa da avareza, né? Bom, um bom buscador não está nada mais óbvio, né? E que esse é um tema que está sendo trabalhado nesse momento, né, gente? Eu falei que um tema geral era o tema propósito, que se você, né, faz do pepino uma salada, se aproveita esse momento para se alinhar com o seu propósito, mesmo que você já esteja vivenciando ele, perceba que o jogo deve estar trazendo uma oportunidade de você vivenciar ele numa outra forma, numa outra oitava, né? E se você quer vivenciar o seu propósito de vida, é porque vivenciar o propósito de vida é entregar os tesouros que você tem para entregar. Isso que tá guardado, né? Então a avareza, ela tem algumas raízes, podem variar. Uma dessas raízes é o medo da escassez, né? Eu costumo dizer que a casa 8 também é a casa do medo, onde está sediado o medo da escassez, que também é algo que a gente está vivenciando nesse momento. Então eu preciso reter, porque senão vai faltar, né? Lembrando que se você acha que você não é avarento, procure aplicar uma fórmula que é a seguinte: dar e receber é uma coisa só. Se você é aquela pessoa que acha que está dando muito, eu ajudo muita gente, tá, né, sempre ali ajudando, observe se você é uma pessoa que também recebe na mesma proporção que você dá, ou se você é aquela pessoa que sempre está dando, mas sente que mais ajuda do que é ajudada, né? E ajuda bastante, de repente percebe que sabe, que acabou sendo martirizada de alguma forma, vitimizada porque deu muito e o outro não reconheceu. Essa também é uma manifestação da avareza, que muitas vezes utiliza a máscara da caridade, porque vai te dar uma sensação de pertencimento, uma sensação de valor, né? Mas ainda não está entregando o que você vem entregar. E medo da escassez é a ideia de que existem recursos limitados, né? A ideia é que vai faltar, mas os recursos eles são ilimitados, né? Se todos nós pudéssemos nos alinhar com o nosso Dharma, existiria abundância para todos. Você dá, você recebe. Isso é uma lei clara em relação a essa casa. Então, quanto você tem também podido receber? E quando eu falo receber, significa que na essência você está dando também para você mesmo de verdade, porque existe a autoavareza, né? Será que você realmente está reconhecendo o seu valor? Você está se permitindo ser quem você é? Como que está esse autoacolhimento, independente das suas sombras, né? das suas matrizes inferiores? Será que você está dando esse sim para você mesmo, de verdade? Agora, diante dessa situação que está acontecendo, o que você tem podido fazer pelo outro? Porque nesse momento só tem um barco, ele é o seguinte, tem um barco ou você está no barco dos que ajudam, ou você está no barco dos que precisam ser ajudados, né? Eu quero pular para o barco dos que ajudam, né? Não tem outro barco. Nesse momento é um ou outro. Ou você está no barco dos que ajudam, ou você está no barco dos que precisam ser ajudados, né? Nenhum problema com quem precisa ser ajudado, né? Mas eu estou dizendo aqui que se você se alinha, entrega seu tesouro, você não vai vivenciar a escassez. Mas a mente racional começa a calcular isso, mais aquilo. Não entra, não é essa a mecânica do jogo. Não é essa lei que rege esse jogo. A lei de retorno,
As leis de prosperidade, elas são infalíveis, elas são claras, né? Então, diante do desafio que você colocou no início da atividade de hoje, o que é que você não está podendo dar? Né? Pensa bem, né? O que é que você não está podendo dar? Está aí dentro de você. Né? Lembrando que muitas vezes, aqui a avareza vem trabalhar a nossa generosidade, né? E é importante entender que essa generosidade, muitas vezes, ela é fruto da gratidão. Da gratidão que vem do reconhecimento de que, nesse exato momento, a gente está recebendo exatamente tudo aquilo que a gente precisa. Nada mais, nada menos. A gente já recebe. Então, poder reconhecer que estamos recebendo o que nós precisamos, nos ajuda a ter gratidão. E essa gratidão é um combustível para a nossa generosidade. Porque é como se num nível mais profundo e infantil, eu não recebi o que eu queria, eu não vou dar o que eu tenho para dar. É a raiva também que muitas vezes está por trás, é o ódio que está por trás, são os pactos de vingança que muitas vezes estão por trás dessa avareza. Por isso que, e esse é o grande trabalho, a gente não é um trabalho fácil mesmo, por isso nós estamos vivenciando crise de propósito, porque percebe que todos nós, falando aqui na Jornada da Hora, recebemos um chamado, às vezes a gente sabe o que a gente quer, o que realmente a gente precisa fazer nesse momento, mas a gente faz tudo menos aquilo que precisa ser feito. Por que quando você realmente tem que caminhar na direção do teu Dharma, você sente que você fica paralisado, você não consegue dar esse passo? Todos nós vivenciamos essa angústia em algum nível. Até mesmo um martírio pessoal de culpa, porque tem uma hora que você vai, mas você vê que você se sabota, você vê que você trava, que não deixa para trás. Essa é uma manifestação da avareza. É que a gente aprendeu a olhar a avareza com olhos de condenação. Não se trata disso. Entenda que tem uma estrutura que não quer dar o que tem para dar, né? Tem ódio, né? Tem medo. Né? E começa então pelo autoacolhimento. Autoacolhimento, inclusive, dessas estruturas. De se permitir, ok, eu sou assim. Né? A honestidade de reconhecer essa estrutura. Não estou conseguindo dar o que é uma coisa... Porque esses complexos psicológicos são complexos autônomos, né? que tem vida própria. Então vamos começar com a autogenerosidade, né? Nos aceitando, reconhecendo que tem a estrutura e trabalhando para entender pouco a pouco que ferida é essa. Será que nesse momento, olha aqui o jogo trazendo essa casa, será que tudo isso que a gente está vivenciando nesse momento não está nos ajudando a trabalhar tudo isso? O medo da escassez, né? A gente realmente ocupar o nosso propósito de vida, a gente dar o que a gente tem para dar, e dar o que tem para dar pode ser com aquele parente próximo que está aí, que ficou com você na sua casa, né? Que o destino constelou para que vocês ficassem juntos aí na quarentena. Você está dando, você dá o teu ouvido, você dá a tua presença. O que você está podendo dar de verdade? Né? Então está aí uma grande oportunidade, o jogo trazendo então o porquê, né? O que está sendo no que está sendo trabalhado, está nos ajudando nesse momento. Então vamos para a próxima jogada. Vão ser 4 jogadas no total. Agora a gente vai para a segunda jogada. 6. Então 8. 2, 3, 4, 5, 6. É a casa do segundo chakra, né? Que também é considerado aqui no jogo como um plano astral. Então o segundo chakra, Swadhisthana, ele vai trabalhar principalmente, além do elemento água, que é o elemento nativo desse chakra, o campo dos relacionamentos. E também, claro, aqui nós estamos falando do chakra da sexualidade, né? Tema tão pouco debatido, né? Tão pouco falado, que carrega muitos mistérios, né? Muita dor, né? Muitas marcas. Aqui, nesse aspecto do segundo chakra, eu identifico muito esse trabalho com essa casa
com o aspecto do feminino, porque é uma casa que está falando da flexibilidade, está falando do elemento água, está falando da dança, do feminino na dança com o masculino, porque o feminino é aquele que se permite ser conduzido na dança, né? Receptividade, flexibilidade e aprofundamento também na relação. Aqui a gente pode evocar o arquétipo dos amantes também nessa casa. E nós, se formos levar isso para um aspecto coletivo, a gente vai perceber isso nessa dança do masculino e do feminino, porque, como diz mesmo a última lei hermética, né, tudo no nível profundo é gênero, é masculino e feminino, todas as coisas possuem uma essência masculina e feminina, né, enquanto o feminino é receptividade, flexibilidade, nutrição, né, acolhimento, fertilidade, o tempo das coisas. O masculino vai trazer um outro aspecto, que é ação, né, visão, ordem, alinhamento, disciplina, né? A gente evoca lá o arquétipo do provedor, às vezes do empreendedor e do amante também, né? E o feminino trazendo todos esses aspectos. Então, dentro dessa dança, cujo caminho desse grande trabalho é a gente poder equilibrar essas duas forças em nós, porque todos nós trazemos, né, o masculino, todos nós trazemos o feminino dentro de nós. A questão é o quanto estamos podendo integrar a respeito dessas forças nesse momento atual, né? Quanto está desequilibrado esse relacionamento, não só fora, como também interno, né? Porque se você observar com os olhos, né, da alquimia, com uma visão talvez mais junguiana, com a visão da psique, em relação à polarização, por exemplo, que a gente vive, e eu não vou entrar aqui num aspecto de posicionamento político, de forma alguma, não cabe isso aqui nesse estudo, né? A grande verdade é que a gente observa o quanto nos aspectos da polarização mais extrema, o quanto que a ferida com relação ao masculino e a ferida com relação ao feminino, elas se manifestam através dessas polaridades extremas. Quando eu falo polaridade extrema, é aquele ponto onde o pensamento do outro causa uma raiva, algo visceral dentro de mim. Não estou falando da tua percepção sobre o que é certo, o que é errado, mas daquilo que te mexe e que faz você sair do teu eixo, que a gente pode ver nesses embates, né, políticos, que você fica tomado por aquilo. Então, o que eu percebi nas minhas pesquisas, eu vou ser usado para trazer esse tema, que hoje faz tempo que eu quero falar sobre esse assunto, veio me faltando um pouquinho de coragem para falar sobre ele, e eu vou trazer aqui um pouquinho dessa percepção. É que eu percebi, né, com as próprias pessoas que eu atendo, é que normalmente quem tem mais dificuldade com o feminino vai invocar a arte, o acolhimento, né, o social. Normalmente as pessoas que têm marcas mais profundas com a mãe, com o feminino interno, são pessoas que tendenciam mais para a direita. Pessoas que têm mais marcas com o masculino, quando fala a palavra ordem, disciplina, que são palavras até positivas, por exemplo, né, já soa como algo negativo, né? Então, as pessoas que têm mais dificuldade, as pessoas que têm mais dificuldade de prover, de empreender, tendem a se identificar mais com a esquerda. Não estou aqui dizendo o que é certo e o que é errado. Estou dizendo quando pega visceralmente a coisa. Se você observar, existe uma tendência na polarização que está além da percepção. Ela está relacionada a uma ferida, né? Se a gente vai caminhando para uma integração e para a cura dessas feridas, falando aqui dessa dança, né, masculino e feminino, e é isso, é a sexualidade, falando do chakra da sexualidade, né, que é essa fusão dessas duas
energias, eu acredito que a partir dessa integração, né, a gente pode ter uma visão mais clara, menos projetiva em relação ao que está acontecendo, que não vai nos tirar a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado de ambas as visões, né, mas pelo contrário, vai poder ampliar a nossa visão. Eu não estou enxergando a partir de uma projeção, eu não estou enxergando a partir de uma ferida, né? Então, vejo como um grande problema manifestado no coletivo essa polarização que se manifesta em várias formas. Eu lembro que quando começou a eclodir de forma mais forte aqui no Brasil, que eu vi que estava claro o quanto estava vindo com força a polarização, e falar aqui da polarização danosa, que não tem construído nada, né? Só causado mais e mais destruição. Quem está polarizado vai dizer que é o outro polo que é o culpado, mas nunca vai dizer que você também é parte da construção disso, estando num dos polos, né? Eu lembro que no cinema passava um filme, que pessoas lançarem filmes assim, Batman versus Super-Homem, o Homem de Ferro versus Capitão América, e lá na história do filme, o filme ia mostrando a história do Batman, né, que trazia um lado, depois ia mostrando a história do Super-Homem, mas pela visão de ambos, fazia muito sentido, né, que o outro era o antagonista e que ele é que era o herói. E é muito legal como o filme mostra isso. E no final, os dois se matando, guerreando, e o verdadeiro antagonista estava por trás disso. Estava ali dando alimento por trás daquilo tudo e rindo com aquela desgraça. Acho que é só no momento que o Batman vai, né, enfiar o bastão de Kryptonita lá no peito do Super-Homem. O Super-Homem, por acaso, né, naquele delírio, fala o nome da mãe dele, e o Batman vê que o nome da mãe era o mesmo nome da mãe dele. E aí eles se conectam na mesma dor, né? E ao se conectar na mesma dor, eles acordam e olham para o verdadeiro antagonista. E aí eles conseguem virar o filme. E aí depois, né, foi vindo, porque o cinema ele traz, mesmo que sejam filmes hollywoodianos, que tem essa questão de faturamento, mas elas acabam sendo manifestações também do inconsciente coletivo que acabam se apresentando também. É muito interessante olhar por esse ângulo. Então, na minha humilde interpretação aqui, eu traria esse olhar. Agora, enfatizando aqui o olhar para o feminino, né? Porque esse chakra ele traz essa dança, mas ele está falando do papel do feminino dentro dessa dança, né? Que é o cuidado com a natureza, né? Que está relacionado ao cuidado com o próprio corpo, que está relacionado ao acolhimento necessário nesse momento de crise e a flexibilidade, como a água que precisamos ter para percorrer esses novos caminhos que estão se apresentando, né, diante de nós, né? Eu fico um pouco curioso, né, assim, pensando. Se fala muito sobre a origem do vírus, está todo mundo falando sobre o que está trazendo essa crise, mas vamos olhar para um determinado onde que surge o vírus. Aí a gente vai, aí vocês já viram um vídeo muito interessante mostrando isso, né? O vírus surge lá, tem duas teorias possíveis, que foi porque, né, lá em Wuhan tem o tráfico de animais selvagens, etc. Poderia ser porque comeram a carne do morcego ou porque comeram a carne lá do pangolim, né? E aí eu fui olhar outras doenças, agora eu não sei nomear, mas eu sei que ebola, até mesmo parece que a AIDS também, né, tem a ver com a carne do macaco também, com ingestão de carne de macaco. E várias outras das principais doenças do mundo todo, todas vieram do consumo da carne de um animal, né? Eu não estou aqui, o objetivo não é levantar aqui uma bandeira vegana, não é esse o objetivo, mas trazer de forma consciente. Por que a gente não está falando sobre isso? Porque a natureza está dando um recado, né? É um vírus que está afetando somente o homem. A natureza, nesse momento, vive como representante da mãe, do feminino, respira e vive normalmente, mais aliviada,
do que nunca diante de tudo que está acontecendo, né? Então, por que não olhar para a maneira como a gente tem se relacionado com esse feminino através da nossa relação com o corpo, da nossa relação com a natureza, com a Mãe Terra, né? E com a nossa alimentação também, né? Para o que a gente chama, que a gente fala que é estranho o chinês comer aqueles animais estranhos, e a gente acha normal que a vaca, né, que para os indianos, por exemplo, é um animal sagrado, a gente comer a vaca, né? Mas não se trata só de perspectivas aqui sobre o que é o certo, o que não é, mas de como a gente tem se relacionado com esse feminino, né? Eu acho que esse chakra pode estar trazendo bastante sobre isso também. É um chakra, uma casa de jogo muito ampla. Eu acho que tem muito mais ainda para trazer. Eu sei que tem muitos alunos aqui e também terapeutas já formados aqui pelo método do jogo da vida que devem estar aí também com muitas coisas para contribuir. Depois eu vou abrir aqui as mensagens, vou dar espaço para vocês também compartilharem as suas percepções aqui, assim que eu fechar aqui as 4 jogadas, e depois nós vamos poder, né, juntos, né, nos nossos encontros, discutir também o que esse jogo trouxe, poder colher outras percepções. E muito obrigado pela presença de todos vocês. Estamos muitos facilitadores de Mahalilas aqui hoje reunidos, gente. É uma egrégora bem legal mesmo que a gente está junto. Então vou fazer a próxima jogada. 3. Olha que maravilha. 1, 2, 3. Casa 17. Casa 17 é a maior espada do Mahalila. É a espada da compaixão, né? É a espada do perdão, a espada da misericórdia, que atravessa, ó, o tabuleiro inteiro e nos deixa aqui em cima, na casa 69, que é a casa de Brahma, que é a casa do Criador. Aqui o jogo está trazendo de forma muito clara que é por ela que a gente vai subir. E se tem um momento em que a compaixão se faz necessária, é nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Poder, primeiro pela autocompaixão, que é acolher as nossas próprias feridas. Esse dia eu vi uma pessoa relatando o quanto que aliviou ela, como o mundo todo teve que parar, diminuiu a competição, aquela pessoa que estava se sentindo inferior o tempo todo, que ela tendo também que correr atrás para dar conta, o fato de todo mundo parar, ela poder também não ter que estar fazendo muita coisa e poder ver que todo mundo também tem esses problemas, que de repente está todo mundo igual, né? Então começa trazendo para o autoacolhimento, a gente realmente se aceitar como a gente é, né? Para a compaixão se manifestar, às vezes a nossa ferida, a nossa miséria precisa vir para a mesa, para receber, né? A compaixão é uma energia que vai no profundo. Por isso que existe o amor e por isso que existe a compaixão, né? A compaixão, ela é profunda, ela vem do alto, lá do mais alto, por isso ela é a maior espada do jogo, e vai lá nas profundezas, né? Vai lá botar essa energia feminina, esse acolhimento lá nessa miséria, nessa ferida que está sendo trabalhada, né? E trazendo para o nosso aspecto pessoal, se a gente não começar a nos dar isso de verdade, não é de fora que vai vir isso, né? Então a gente precisa ir soltando essa autoexigência, essa necessidade de provar, essa necessidade, né, de ter que ser especial. Por que a gente não pode ser mais um e está tudo bem, né? Qual que é o problema disso? E com isso nos permitir primeiro aceitar a gente com todos os nossos somos, com o que somos, né? Nos acolher, né? Porque você não vai conseguir acolher o outro de verdade quando você também não puder dar isso para você. É uma energia que precisa transbordar, né? Então o jogo está mostrando um caminho que a gente só agora, o que é muito bonito nesse jogo que o Mahalila está trazendo hoje, ele está mostrando o jogo subindo, gente.
Está mostrando que através da purificação da avareza, né, da purificação aqui do segundo chakra, chakra da sexualidade, e envolvendo tudo isso que eu trouxe aqui, né, vou repetir tudo agora, ao colher esses aspectos, ao, né, aceitar e ter acolhimento, compaixão, e aqui nós estamos falando também do perdão, né, porque o Daya, que é no sânscrito, a casa 17, ela é traduzida como compaixão, como misericórdia, e também é traduzida como perdão, né? A espada do perdão, né? Que vai também possibilitar... Deixa eu só continuar aqui, o vídeo caiu um pouquinho aqui da outra gravação, só para não perder aqui, bem rápido, tá? Rapidinho. Ok. Que vem também romper com essa guerra, que se manifesta nessa atualização, que manifesta nessa guerra do masculino com o feminino, para a gente ir para um caminho de integração. É preciso perdoar, né? É preciso unir, né? É preciso observar como que essa energia da guerra, né, ela tem se manifestado. É muito fácil ver a guerra longe, mas onde que ela se manifesta bem próximo de você? Né? Onde que você realmente não está carregando ali uma mágoa, uma vingança, realmente não está podendo ainda perdoar, né? Aceitar o diferente, aceitar o outro, né? Porque às vezes o ódio é justificado porque você odeia aquele que tem ódio. Eu odeio o ódio do outro, eu odeio... Continua sendo o ódio, né? Será que a gente já pôde conectar com a ferida que está por trás daquele ódio, por exemplo? Né? Então, observe. Tem muito estudo aí sobre o perdão, sobre a compaixão e a misericórdia, e faz uma análise do que isso tem para você diante de tudo isso que está vivendo, né? Que bom seria, né, se todos nós pudéssemos ser mais compassivos nesse momento com todos, com nós mesmos, independente de como cada um seja ou está podendo ser nesse momento, né? Nessa, já ouvi dizer isso, eu acho isso muito bonito, que esse foi o maior milagre de Jesus Cristo, que na cruz, né, a última mensagem é: Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem, né? Esse foi o maior milagre de Jesus, né? Diante de tudo aquilo, o perdão, né? Então é nele e é na compaixão que a gente sobe e a gente vem aqui para Brahma, casa 69, casa do Criador, né? Então, diante dessas três casas que surgem, não existe um número específico de quantas casas se jogam, mas já nessa subida aqui eu já sinto que o insight e o caminho já se manifestou. Quando a gente chega numa casa como essa, a gente já pode, né, compreender o jogo como meta cumprida, né, dentro dessa proposta aqui. Tem muita coisa ainda, né? Guardem essas casas. Então, só um detalhe aqui também, com relação à casa 69, não podia esquecer, é que eu falei que tem um aspecto coletivo que é o trabalho com relação ao propósito de vida. Que Brahma, né, como o Criador, né, a gente começou inclusive falando sobre a criação hoje aqui, ele também aqui no Mahalila ele vai evocar o próprio arquétipo do Criador, que é um arquétipo, dentre os 12 arquétipos aqui, que nós trabalhamos aqui também com essa visão dos 12 arquétipos, o arquétipo do Criador é um arquétipo que está relacionado diretamente a propósito de vida. Porque o arquétipo do Criador, ele é um impulso positivo que está a serviço de fazer com que você realize aquilo que está na tua essência. Se não vem da essência, ele vai te apertar, né? Ele quer que a tua fragrância, aquele algo único que você trouxe para o mundo, possa se manifestar, possa ser entregue, né? Então o jogo está mostrando que, passando pela avareza, falando aqui
né, dessa integração do feminino masculino que leva, né, passando por esse feminino, essa relação de entrega, nos leva para a compaixão, né, para o autoacolhimento, e ao nos acolher, ao nos aceitar como somos, né, ao nos aceitar e nos permitir ser e acolher e perdoar, a gente pode então, né, ocupar o nosso lugar no mundo. A gente não tem que ser perfeito, a gente não tem que agradar ninguém. É o coração em movimento, né? Não tem que ser bom para que eu possa fazer. Basta ser você, né? Começa com a autoaceitação e aí você vai para a sua espontaneidade e o seu perfume vai se espargir, a sua verdadeira essência vai se manifestar, porque você já é aquilo que você veio trazer na sua essência mais pura. Na essência, trata de você poder ser você de verdade, né? Espargindo e livremente, naturalmente, entregando o seu tesouro, o seu perfume para o mundo. Né? Então, que tudo isso aqui, né? Que a gente possa fazer desse momento que nós estamos vivendo, essa oportunidade, né? De nos acolher, de sermos nós mesmos e entregarmos para o mundo que nós viemos entregar.